Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Rinaldo José Barbosa Lima e o nosso tema da nossa aula hoje é consultoria empresarial. Para falar sobre consultoria empresarial, pessoal, na minha opinião, um tema muito importante, está na atualidade e eu vejo que nenhuma empresa de médio, grande porte fica sem uma consultoria. Sempre vai ter uma consultoria muito próxima ali, auxiliando, ajudando, mostrando o caminho a ser percorrido, como alcançar alguns objetivos, algumas metas estabelecidas, alguns projetos já elaborados pela organização. A consultoria dá todo aquele aporte necessário para a execução dessas atividades, tá certo? Então, de certa forma, dentro da contextualização, o que nós temos então sobre consultoria? Vamos ver então? A consultoria empresarial teve seu início nos países industrializados, onde a economia de livre comércio começaram a imperar. Com isso, as consultorias se transformaram em uma necessidade para as organizações que desejavam ser competitivas e expandir a sua área de atuação. Claro. Portanto, a consultoria, o que é uma consultoria? Ela é utilizada como aceleradora de desenvolvimento. Então, vamos clicar aqui, ó, é a aceleradora de desenvolvimento organizacional, capaz de impulsionar e alavancar seus negócios de forma assertiva e rápida. Se não for para contratar uma consultoria que tenha esse objetivo de acelerar a implantação de algo, desenvolver, ser assertivo, mais rápido na implementação, talvez não compense você contratar uma consultoria. Avalie seu quadro de funcionário para avaliar se tem realmente alguém dentro da sua equipe que possa estar à frente desse projeto, não precisando contratar uma consultoria externa. Mas nós sabemos que a consultoria, ela vem com algumas características lá de fora. A sua imparcialidade, as suas metodologias, informações de mercado, coisas que talvez a equipe de funcionários não tem, nem a própria direção da empresa, mas os consultores, por estar lá fora, trabalhando com consultoria em diversas empresas daquele mercado, daquele ramo de negócio ou em outro ramo de negócio, eles têm uma visão totalmente diferenciada das pessoas que estão ali dentro da organização. Perceba, então, o quanto é importante você trabalhar com a consultoria. Agora, cabe à empresa avaliar a sua necessidade. Cabe à empresa avaliar o peso, porque qualquer consultoria externa, quando você contrata, existe um custo ali atrelado. E quanto maior, ou mais renomado a equipe de consultoria, mais caro vai ser. Então, é preciso realmente analisar essa necessidade da consultoria para depois implementá-la. Nós vamos, então, na aula de hoje, falar sobre essa necessidade, sobre esses objetivos, custo-benefício dessa consultoria, como nós podemos avaliar dessa forma. Então, pessoal, acho muito interessante vocês saberem, entenderem qual é o maior objetivo da auditoria e para que ela serve. No caso aqui, nós já falamos que é acelerar, dar todo aquele aporte necessário de imediato para que a empresa possa alcançar os seus objetivos a curto prazo. E isso faz com que ela seja assertiva e rápida. Quando eu tenho uma consultoria, uma equipe de consultora totalmente empenhada em avaliar mercado, avaliar meu negócio, avaliar as minhas estratégias, vai verificar e ser crítico se as estratégias que adotadas pela organização são estratégias perfeitas ou elas merecem ser reavaliadas, ajustadas, eu preciso mudar o foco do meu negócio ou eu estou caminhando realmente no lugar certo. Então, é muito interessante a gente ter essa opinião de fora, opinião de terceiro, para que nós possamos ter, então, em mente o quanto é importante essa avaliação diagnóstica. Então, dentro da consultoria empresarial,
nós temos ali alguns conceitos, né, que vão resumir no que vem a ser uma consultoria empresarial. Então vamos lá no nosso primeiro slide. Segundo Kaplan, consultoria é um processo de interação entre dois profissionais. Então vamos lá, entre dois profissionais, sendo eles, um é o consultor, que é o especialista, e o outro é o consultado, que solicita o auxílio do consultor, que é a direção da empresa, a organização. É a relação em relação a um problema de trabalho no momento com o qual ele enfrenta algumas dificuldades e o qual entende que pertence a outra área específica de conhecimento. Então, ou seja, se eu não tenho o conhecimento específico para fazer aquilo, o ideal, então, é que eu contrate uma consultoria. O consultor apenas orienta sobre o assunto específico e cabe a ele a execução da ação que irá mudar uma determinada situação. Então, cabe ao consultor, cabe a ele apenas, não só apenas, o estudo e a proposição das ações, ok? Cabe a esse consultor tão apenas orientar a direção da empresa a como realizar essas intervenções. Já Bloch, ele coloca de que forma? O consultor é uma pessoa que, por sua habilidade, postura e posição, tem poder de influência sobre as pessoas, grupos e organizações, mas não tem o poder direto. Olha só, hein? Ele não tem poder direto para produzir mudanças na organização. Então, ele pode produzir, sim, o diagnóstico de como está a empresa, do que ela precisa fazer, mas cabe, então, apenas à direção da empresa aplicar as mudanças, tá bom? Então, a consultoria passa a ser uma ferramenta gerencial. Ela é uma ferramenta estratégica e gerencial, que influencia a tomada de decisão pautada em fatos identificados. Então, vamos lá. Quando eu falo pautados em fatos, eu estou vendo a consultoria levantando informações dentro da organização e através dessas informações, então, ele vai identificar, investigar, analisar e relatar em documento, que é o nosso diagnóstico, de forma a garantir a sua integridade. Então, o consultor, quando ele elabora, quando ele faz um levantamento, ele tem em mãos todas as informações necessárias que ele buscou na base da empresa. E aí, então, desta forma, ele consegue dar um diagnóstico para a organização se aquilo que ela quer implementar é algo factível ou não, como implementar, de que maneira, quais as melhores formas de implementar, se a equipe dele, a equipe da empresa está preparada para atuar daquela forma, de repente não está, a direção da empresa pode estar anos à frente, mas as pessoas não. Então é preciso ter essa avaliação e a consultoria consegue, de certa forma, adentrar essas informações, buscar essas informações, inclusive a respeito da capacitação das pessoas que trabalham na área, que serão envolvidas nesse levantamento. Outra situação, então, das atividades terceirizadas, que a consultoria externa é uma atividade terceirizada. A terceirização, outsourcing, é uma prática que tem como objetivo reduzir os custos e aumentar a qualidade. A organização deve considerar e pesar na balança todos os fatores positivos e negativos. Qual processo será terceirizado ou, dessa forma, tais como a redução de custos e principalmente o foco na sua atividade fim, que é a maior razão da existência da empresa. Terceiriza as atividades fundamentais para o funcionamento de empresas, mas que são caras de se manter. Então aqui eu estou dando um exemplo aqui de você da empresa querer terceirizar uma atividade. Eu vou terceirizar, por exemplo, a parte de compras, eu vou terceirizar qualquer atividade dentro da... Atendimento ao cliente eu vou terceirizar. Não tem problema. Hoje você pode terceirizar qualquer atividade dentro da sua empresa, inclusive até atividade fim. Cabe a você determinar o que é estratégico e ficar, então, a critério da empresa terceirizar ou não. E se terceirizar,
como devo avaliar esse parceiro, né? Então, a gente precisa realmente avaliar esse parceiro estratégico. De que maneira, então? Deve-se considerar que o terceirizado, para não correr risco da empresa perder sua identidade e seu diferencial competitivo, não deve ser terceirizado a área fim, como nós falamos aqui, mas hoje fica muito a critério. Hoje não é lei mais que diz isso. Hoje fica a critério da empresa terceirizar a área fim ou não, pois ela é a razão de existência da empresa. A terceirização permite que funcionários efetivos tenham mais tempo para desenvolver conhecimentos, competências, comprometimento na gestão alinhadas com os objetivos estratégicos da pessoa e do consultor interno. Então, cabe então à empresa determinar o que ela vai terceirizar com essa consultoria, se ela quer colocar ali, implementar um novo sistema, alguma coisa diferenciado. Então, fica a critério da empresa determinar se ela vai terceirizar alguma coisa, e para terceirizar eu vou contratar uma consultoria. E nós pensamos da seguinte forma: a consultoria, ela é excelente para uma média e grande empresa. Mas dependendo da complexidade do processo, ela pode ser interessante também para a pequena empresa. Se a pequena empresa, por exemplo, quiser uma certificação de uma ISO 9000, sem sombra de dúvida que ela vai buscar uma consultoria para ajudá-lo, sem sombra de dúvida. Por quê? Por causa da complexidade do processo, não pelo tamanho da empresa, mas pela complexidade do processo. Porém, cabe às empresas avaliarem realmente a necessidade dessa consultoria. E quando a empresa é médio, grande empresa, então realmente se faz necessário fazer toda uma avaliação, buscar informações no mercado, inclusive com os seus concorrentes. Quando eu olho o concorrente, eu avalio, eu faço uma comparação, sem dúvida, com aquilo que a empresa é e como a concorrente está buscando. E aí a consultoria faz aquele meio termo. Eles buscam isso, porém o melhor é isso aqui, é isso que eu vou buscar. Tá bom? Essa comparação deve ser feita. E então as atividades terceirizadas. Atualmente, as empresas terceirizadas são consideradas parceiras estratégicas. Então, se eu tenho que contratar uma empresa terceirizada para substituir qualquer atividade, qualquer processo meu, ela precisa ser estratégica, auxiliando a organização a alcançar os seus objetivos, pois possui competências necessárias para atuar, desde uma grande consultoria até uma realização de uma atividade de RH, limpeza, infraestrutura, manutenção, tecnologia, aí vai. Vamos deixar esses investimentos para as empresas parceiras. Elas possuem expertise no assunto e são atualizadas tecnologicamente. Então, nesse ponto, vamos deixar então isso para empresas terceirizadas. Tá ok, pessoal? E por que contratar uma consultoria? Como eu disse a vocês, se eu não tenho as competências dentro da empresa para fazer isso acontecer, eu vou buscar lá fora alguém que possa fazer por mim. E fazer da melhor forma, mais rápido e seja mais assertivo. Então, vamos então ao nosso slide. Contratar uma consultoria externa. Por quê? Uma consultoria externa, claro, eu estou contratando uma empresa terceirizada aqui, tá? Uma empresa de fora. Por não possuírem profissionais qualificados e com expertise para conduzir a consultoria. Se eu não tenho isso na empresa, eu vou buscar lá fora. Para a organização usufruir do máximo dos benefícios da consultoria, consideramos 4 pontos estratégicos e primordiais. E quais são eles? Primeiro, tem que ser um parceiro estratégico. Ser um agente de mudança. Ter conhecimento e as melhores práticas do mercado. Então aqui começa a funilar a minha condição de consultoria. E serem agentes disseminadores de informações. Ou seja, eu preciso contratar uma empresa, mas essa empresa precisa também jogar no meu time. Ela precisa disseminar as informações, ser um parceiro estratégico. Então, a consultoria, ela tem que ser estratégica, ela tem que participar nas decisões da empresa. Ela vai participar, ela tem que participar. Então,
Então, por isso que eu tenho que contratar uma empresa, uma consultoria que faça isso, que tenha essa habilidade, que tenha atitude de transformar e fazer as coisas diferentes. Ou que pelo menos busque aquilo que a empresa está almejando. Ok? Isso faz todo sentido quando eu quero buscar, sim, uma consultoria externa. O consultor possui comportamento ético, então toda a consultoria, quando você contrata, o consultor, ele deve ser ético, responsável e faz uso de instrumentos de análise que a empresa não possui. Ou se possui, ela não sabe tratar, não sabe conduzir aqueles instrumentos, ou não tem competência, né, para fazê-lo. Consultores externos não possuem vícios e são totalmente imparciais. E por que eu digo isso? Quando nós contratamos uma consultoria, ela não vem fazer aquilo que a empresa quer, ela vem fazer aquilo que a empresa necessita. Porque muitas vezes o que a empresa quer pode acontecer de não ser a realidade. Olha, você quer isso, porém a tua estrutura não permite isso. Para você chegar onde você quer, você precisa ter um sistema, você precisa ter um parque disso, você tem que ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas, uma equipe de TI totalmente voltada para esse tipo de sistema e você não tem isso de desenvolvimento. Então, ou seja, se você quer montar um projeto, esse é o início. Mas não que você vai fazer tudo nesse momento. Mas quem vai determinar isso é o consultor. É a visão dele, é a visão de negócio dele que vai dizer a você como fazer isso. Então, nem sempre aquilo que a empresa quer, ela consegue fazer. Mas é o início de todo o processo. E tem projetos que realmente dá para ser feito. Eu quero otimizar aquilo, eu quero, por exemplo, mudar o ramo de negócio, ampliar meu ramo de negócio. O consultor dá todo o aporte necessário para que você desenvolva essas habilidades, tanto para que você atenda esse novo mercado, como você possa construir também uma rede de produtos e serviços oferecendo um diferencial competitivo no mercado, tá? E antes disso, então, vamos voltar ao nosso slide. Antes da contratação de uma consultoria, investigue a fundo os seus trabalhos, sua atuação como consultor junto aos seus clientes e a qualidade do trabalho prestado. Exija profissionais qualificados e cronograma das atividades a serem desenvolvidas. E eu vou dizer a vocês, pessoal, eu já trabalhei numa empresa que fez uma contratação de uma empresa consultora, onde nós pedimos o tipo de consultor, as características, o profissionalismo do consultor, e aí nós pedimos o quê? Os certificados. Aonde ele trabalhou, com qual empresa ele trabalhou que poderia agregar valor à nossa empresa. E aí então, realmente, a empresa tinha mandado lá 3 consultores qualificados, porém não passou no nosso teste. O que eles fizeram? Trocaram os consultores, botaram outros consultores, e aí sim que tinham conhecimento e habilidade para trabalhar naquilo que nós queríamos. Busque atrás, ligue, nós fizemos isso, nós ligamos atrás, buscamos empresas que essa consultoria prestou serviço e nós avaliamos. Opa, para aí, como que a empresa fez esse tipo de serviço? Como foi? Foi bem, não foi bem? Ela disseminou o conhecimento? Não? Como que é isso? E a partir disso, então, nós podemos decidir se nós vamos contratar ou não vamos contratar, certo? Nesse ponto, então, nosso próximo slide, o que diz? Para atender melhor a organização, principalmente seus clientes internos e externos, a consultoria é um acelerador nesse processo, ganhando tempo, conhecimento e capacitando a sua equipe. Então, a consultoria, quando ela é muito bem elaborada, bem feita, além dela implementar dentro de um tempo bem curto, ela capacita a sua equipe. Se a organização pretende identificar, desenhar processos, destruir a burocracia e fazer com que o pessoal saia da famosa zona de conforto, uma sugestão, reinvente a empresa. E é isso que a consultoria vem fazer. Talvez ela venha até reinventar a empresa. E quando eu falo reinventar, é fazer de novo, é pensar a empresa como algo diferente. E faz todo sentido nesse momento.
A consultoria voltada para a estratégia empresarial. Primeiro, que tipo de consultoria? Definição, validação de missão, visão, valores. Vamos clicar aqui. Definição dos objetivos estratégicos, elaboração de planejamento estratégico, implementação de planejamento estratégico, também as propostas de reestruturação organizacional e a implementação de um ERP. O que é o ERP, né? Sistemas de integrado gestão empresarial, tá bom? Outra situação de consultorias voltadas agora para a gestão de competências, voltadas para RH, avaliação das competências técnicas e comportamentais dos colaboradores, tanto o seu mapeamento das competências técnicas e comportamentais das funções, porque você tem dos colaboradores e também você tem das funções. Avaliação, desempenho e competência, plano de carreira, plano de remuneração e competência, tudo isso você pode contratar dentro de uma consultoria. Agora, para a implementação de uma gestão de qualidade, o exemplo de consultoria, implantação de sistema de gestão da qualidade, a norma ISO, qualquer norma ISO 9000 ou qualquer família ISO, implantação de um PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade, mapeamento e avaliação de processos organizacionais, e implantação do programa 5S, também podemos dizer que é uma consultoria. E por último, área de marketing. Identifica as necessidades mercadológicas, implementação de ferramentas de análise mercadológica, treinamento e desenvolvimento de vendedores, avaliação de gestão comercial, atividades motivacionais e implantação de um BI ou um CRM. Todos esses passivos de você contratar um projeto de consultoria, certo? São exemplos simples, mas que no dia a dia é complicado para a empresa implementar. Então, o auxílio da consultoria ali faz todo sentido nesse momento. Algumas características da consultoria. Quando nós falamos características, aquilo que realmente faz todo sentido dentro da consultoria. Vamos ver então como se dá isso? A característica mais importante da consultoria, no caso da consultoria externa ou terceirizada, é a ética e a imparcialidade. São dois pontos fundamentais. Devem deixar bem claro ao cliente os objetivos, o trabalho a ser desenvolvido, os meios, as limitações, as estimativas de tempo, custo a serem gastos. Então, tudo isso faz parte de um projeto de consultoria. Quando a consultoria externa, ela busca, então, dentro da ética e da imparcialidade. Porém, ela precisa olhar todas essas limitações. São informações imprescindíveis para uma boa parceria de prestação de serviço, onde as regras devem ser claras para não haver comprometimento do trabalho executado. Então, quando contrato uma empresa de consultoria, eu tenho que levar em consideração, sim, esses fatores, para que a empresa possa, de certa forma, avaliar se esse é o melhor caminho mesmo. Ou realmente eu preciso, a consultoria está correta? Pode ser que a empresa queira consultar algo, contratar uma consultoria para executar algo e ela olha, avalia e fala, opa, para isso aqui não dá para a gente, vamos reavaliar essa consultoria. E a consultoria pode fazer isso. Ela pode, opa, para aí. Você tem essa mesmo, seu objetivo é isso, mas para você fazer isso aqui, você precisa disso, você tem isso, e a empresa pode repensar a sua ação nessa consultoria, para não perder tempo e fazer com que realmente as pessoas trabalhem dentro daquilo que nós colocamos ali, tempo, agilidade, dentro dos objetivos e dentro da qualidade necessária, tá? E também dentro daquilo que a empresa possa implementar. Outra situação, então, que nós podemos ver, a ética e a moral caminham juntas, pois o consultor esbarra constantemente em problemas relacionados a comportamento humano. Pessoal, sério, comportamento humano é algo que interfere barbaridade dentro da consultoria. Afetam profundamente o desenvolvimento das atividades organizacionais. Ela interfere. As normas éticas
gera uma força integradora, causando nas pessoas um princípio de honestidade e integridade. O serviço deve ser claro tanto para a empresa quanto para a equipe de consultoria. Então, nesse caso, tem que ser realmente mão dupla. Eu preciso ser muito habilidoso para lidar com esse tipo de informação, porque grande parte das pessoas que vão estar na consultoria pode ser diretores, gerentes, são pessoas que, de certa forma, têm um cargo dentro da organização, e elas realmente são pessoas que poderão afetar, que é a ética, né? Essas pessoas, de certa forma, ela pode dizer o seguinte: eu não concordo com isso, o meu presidente está implementando isso, mas eu nunca concordei com aquilo lá, e o consultor precisa lidar com esse tipo de coisa. E a gente encontra isso constantemente dentro da consultoria. Pessoas afoitos querendo que o negócio aconteça e outros querendo que o negócio não vá para frente. Mesmo que com o aval da presidência, da direção da empresa, ainda tem pessoas, gerentes ou até diretores que não gostam da ideia da consultoria, porque vai mexer com alguma coisa que vai incomodá-lo. E percebendo isso, ele já vai começar a boicotar a brincadeira de cara, né? Então, cabe aí uma habilidade do gerente ou do consultor para fazer essas coisas acontecerem. E aí, então, vamos ao próximo slide. Cabe ao executivo responsável a definição da contratação da consultoria, avaliar qual é a necessidade da empresa e se a consultoria irá apontar as soluções efetivas. Porque pode acontecer da consultoria não conseguir apontar esse tipo de solução, porque ela pode estar descolada da consultoria dos objetivos, para que a organização alcance seus objetivos propostos. Foi aquilo que eu comentei com vocês. Imparcialidade na tomada de decisão. E quando eu digo que você não vai conseguir, ou se você pode até conseguir essas implementações, porém, você precisa fazer algumas mudanças na sua estrutura. Aí, qual que é a mudança? De repente, você tem alguns gerentes e diretores que não têm perfil. Você vai ter que mudar. Aí você diz o seguinte: ah, não, mas eu não vou mudar. Se eu mudar isso aqui vai dar problema e tal. Então, cabe a você, diretor da empresa, presidente da empresa, contratando a consultoria, avaliar os impactos disso. Porque a consultoria vai dizer se aquela pessoa tem a capacidade ou não tem a capacidade, porque ela é imparcial. Ela não vai perder nada, não vai ganhar nada. O papel dela ali é dizer, preto no branco, se o negócio vai dar certo ou não vai dar certo. Ou se a ideia vai dar certo, porém as pessoas não são comprometidas com o negócio. Aqui algumas vantagens e desvantagens. No caso aqui, pessoal, característica de uma consultoria externa, né? Terceirizada. Uma vantagem: possui maior experiência no assunto, possui metodologias adequadas para o desenvolvimento dos trabalhos, informações com muito mais precisão do negócio, não possuem vícios porque estão fora da empresa, não trabalham na empresa, não têm vínculo com a empresa e são independentes. Falam o que tiver de falar porque é a verdade. A desvantagem disso: tem o desconhecimento do ambiente, menor acesso a pessoas e processos, porque não conhece, tem que ter alguém que o direciona na organização, dificuldade em obter informações e sua autonomia é informal, custos elevados. Então, poderá ter custos elevados. Quando eu falar autonomia informal, porque ela não faz acontecer, quem faz acontecer é a empresa. Agora, vantagem e desvantagem da consultoria interna, quando é realizada por uma equipe interna. Desvantagem: não possui as melhores práticas do mercado, não passa confiabilidade no processo, suas ideias possuem menor aceitação, porque estou na empresa, conheço todo o processo, sei aonde tem pessoas que contribuem, não. Possui vínculo empregatício e não foca o problema, muitas vezes por falta de conhecimento em buscar a causa. Vantagem: familiarização com o ambiente, acesso às informações, acesso a pessoas e custo baixo. Agora, qual que é o pulo do gato aqui? Se a empresa investir no consultor interno, o que vai acontecer? Ele vai, de certa forma, desaparecer essa desvantagem que nós comentamos. Então, se ele capacitar a equipe interna, 1 ou 2, 3 consultores, que vai treinar e capacitar essa equipe, ele acaba desaparecendo, mitigando esse tipo de desvantagem do consultor interno e acaba elevando, melhorando,
fazendo com que eles realmente façam um trabalho igual ou até melhor que um consultor externo. Ok? Então vamos lá? Contratando uma consultoria. Essa aqui é uma situação, um problema, que nós temos aqui uma situação que a gente vai comentar aqui com vocês. Primeiramente, a empresa JB Alimentos pretende se certificar na norma ISO 9000-2015 para poder exportar seus produtos. Então, se ela vai exportar produtos é porque ela não é pequena, ela tem médio, grande porte. Qual o melhor modelo de equipe de consultoria para implementar a norma ISO e fazer com que ela se certifique? Primeiro, a equipe de consultores internos, será que é capaz? Só a equipe de consultores internos será capaz disso? A equipe de consultores externos ou uma equipe mista? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Se a equipe não possui conhecimento e habilidade, eu tenho uma equipe de consultores, porém, não conhece nada de norma ISO, preciso da certificação. Nesse caso, eu vou ter que contratar uma equipe de consultores externos. Se eu contrato a equipe de consultores externos, o que vai acontecer? Eu darei toda a vantagem e montarei um projeto específico buscando a certificação. Ou seja, eu tenho uma equipe de consultores internos que não conhece essa atividade, eles já trabalharam com alguma consultoria, mas aí eu contrato uma consultoria externa, faço os dois trabalharem juntos e essa consultoria externa vai habilitar, vai treinar, capacitar a minha equipe de consultores internos. Perfeito, é isso que vai acontecer. Então, quando eu trabalho as duas, mista, é a melhor forma. Por quê? A atividade que a consultoria externa iria fazer, que era muito mais braçal, relatórios, a equipe interna vai fazer. Relatórios, buscar informações, ir no local, avaliar, tudo isso a equipe interna pode fazer. E deixa a equipe externa, então, muito mais com a parte estratégia da consultoria. Você vai reduzir isso, os valores da consultoria. Perceba que nós não estamos falando aqui para você deixar uma consultoria em função da outra. Não, você faz as duas juntos, você pega a tua equipe interna, a tua equipe externa, só que a equipe externa então vai ser menor. Se você não fornece a equipe interna, a equipe externa vai vir com mais consultores, vai ficar mais caro, porque eles vão ter que fazer tudo. Visita, levantar informações, dados, tabular, tudo isso a equipe externa vai ter que fazer e ela vai te cobrar por isso. Então, nesse caso, você tendo uma equipe de consultores internos, 4, 5, depende do tamanho da empresa, essas pessoas farão, então, atividade braçal, de atividade de relatórios, levantamentos, avaliações, e trabalhará com o consultor externo, que ele vai direcionar o que a equipe interna tem que fazer. Isso vai fazer o quê? Que ele desenvolva a equipe interna. Ou seja, então, o trabalho misto é a melhor forma de você implementar, capacitar. Por quê? Se você não tem uma equipe interna capacitada na norma ISO 9000, a equipe externa vem, faz tudo, põe os procedimentos, ele certifica a empresa e faz o seguinte: tchau, meu papel acabou, estou indo embora. Daqui a um ano você tem que se recertificar novamente. Você vai buscar novamente esse consultor, vai ficar caro. Então, por isso que você tem que treinar a sua equipe interna para trabalhar dentro da ISO 9000. E é isso, então, que vai acontecer quando você trabalha com misto. O consultor externo vai embora, mas a metodologia, a geração, a gestão da qualidade tem que acontecer no todo dia e tem que ser registrado. E essa equipe interna que vai dar todo o aporte necessário para buscar as informações, fazer com que as coisas aconteçam. Então, a melhor forma de trabalhar é com a equipe mista. Agora, só não vai trabalhar com a equipe externa se você tem uma equipe interna competente, que conhece a atividade e é capaz de desenvolver aquilo lá de olho fechado, tranquilo. Caso contrário, busque uma consultoria externa,
associa a ele uma consultoria interna para diminuir custos e aí você vai passar as informações para aquela consultoria interna. Tá certo, pessoal? Esse é o melhor modelo de trabalho. Chegamos aqui no momento de perguntas. Vou dar 2 minutinhos. Gostaria que você enviasse aí os seus questionamentos. Olha, professor, isso aqui eu concordo, eu não concordo. Não tem problema, a gente vai falar aqui ao vivo com vocês aquilo que você tenha dúvida sobre a consultoria, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com a pergunta aqui. Professor, por que se a empresa tem uma boa equipe interna para realizar o trabalho, precisa contratar uma consultoria externa? Quem vai determinar isso vai ser a empresa. Se você tem uma equipe boa de consultoria interna, de pessoas que têm capacidade de tocar essa consultoria e dependendo da complexidade dessa consultoria, ótimo, muito bom. Manda vocês. Agora, se for um assunto que vocês não tenham conhecimento, como eu falei da ISO 9000, se vocês nunca mexeram, nunca trabalharam com isso, é interessante você sim ter um outro tipo de consultoria, porque senão você pode atrapalhar. Temos mais uma pergunta aqui de Santa Luzia, Minas Gerais. O consultor tem diferença de responsabilidade e a posição do auditor? Então vamos lá. Legal a sua pergunta que eu ia comentar aqui sobre o auditor.
eu fui treinado como uma consultoria interna. Fiz parte de uma consultoria interna, de uma empresa, trabalhei numa empresa, e juntamente com outra empresa de consultoria externa, eu me capacitei. E aí, posteriormente, eu virei um auditor interno da gestão da qualidade. Eu me formei, eu fiz o curso e eu me tornei um auditor interno da qualidade. E também trabalhava como consultor dentro dessa empresa, em algumas atividades. A minha atividade era o planejamento estratégico, mas eu atuava como auditor, quando nós tínhamos aí as auditorias, fazia auditoria cruzada, também fazia auditoria em outras empresas fornecedoras e também fazia como consultor. Mas tudo isso desenvolvendo dentro da empresa, tá? As abrangências são diferentes, claro. O consultor, ele vem para explicar como que as coisas acontecem. Ele vem para pegar na mão da pessoa ou na mão do empresário, das pessoas e dizer, ó, é assim que faz. O auditor não ensina, o auditor vem para avaliar se aquilo que ele fez está certo ou está errado e ponto final. Essa é a finalidade do auditor, ok? Os alunos de Erechim entendem que poderia valorizar as pessoas que o possuem internamente e não ter esse gasto. Qual a sua opinião? Claro, sem sombra de dúvida. Agora, se as pessoas têm conhecimento para realizar a consultoria, excelente, foi o que eu coloquei aqui, excelente. Mas se ela não tem esse conhecimento, não tem essa habilidade, e às vezes não conhece o mercado como deveria, aí a consultoria externa vai encaixar com uma luvas, porque se ele tem alguma habilidade de consultoria e já traz alguém, vai realmente fechar ali algo muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, dentro da empresa, eu trabalhei muito na parte de gestão de processos. Nós contratamos uma empresa para mapear uns processos e eu questionei muito essa empresa. Por quê? Porque ela não mostrava como ela mapeava, ela não mostrava quais eram os critérios. E eu bati firme nela enquanto ela não abriu a caixa dela para dizer como que ela fazia isso. Ué, ela quer levar embora todo o conhecimento? Não, você vai deixar o conhecimento aqui. E isso foi tudo. É interessante você ter essa percepção para não deixar só na mão da consultoria, porque o que ela fala não é 100% verdade. Se você ficar quietinho, ela vai levar o conhecimento embora e você fica sem. Então, é bom você ter pessoas ali com esse perfil consultivo, tá? Pessoal da Bahia, professor, sempre que uma empresa buscar uma consultoria externa, é porque o seu pessoal não está dando certo em alguns setores. Geralmente o consultor vê a empresa do outro olhar, isso termina aliando a empresa com resultado eficaz? Olha, não é bem assim. Tudo depende da característica. É difícil você falar dessa forma sem conhecer a empresa e a complexidade do processo. Claro que nós temos que dar todo o aporte necessário para as pessoas se valorizarem, né? Essa mão de obra específica de consultorias. Mas eu também não posso deixar de avaliar o mercado como um todo. Eu tenho a minha equipe, mas a minha equipe ela é uma equipe pontual, com as minhas características. Quando você busca uma consultoria fora, veja, ela faz uma avaliação sua e da concorrência e daquilo que realmente é o melhor do mercado. E é isso que eu preciso, de certa forma, que o empresário pensa. Ele quer essa avaliação de terceiros, pessoas fora da empresa, para tentar argumentar, articular uma reestruturação, caso for necessário, tá? O Polo de Jataí, Goiás, um abraço. A empresa deve pensar bem antes de contratar um consultor externo, pois além dos custos altos, né, uma pessoa da gerência poderia executar com maior destreza essa tarefa, sem sombra de dúvida. Se o gerente tem essa habilidade, ótima. Agora, cai naquele negócio, é uma pessoa de dentro da empresa, ela tem essa percepção, ela tem aquelas características, como se diz assim, você tem um lado positivo e o lado negativo. O lado negativo das pessoas internas é bastante aflorado. Por isso que você tem que ter uma equipe boa de consultores internos, você transforma a consultoria em algo fabuloso. E você traz isso para dentro da organização. Então, quando você treina, capacita aquele consultor, e esse consultor ele é reconhecido dentro da organização, ótimo. A empresa está indo no caminho certo, não precisa nem contratar uma consultoria. Ok, pessoal?
estrutura da consultoria? Vamos ver então como fica a estrutura dessa consultoria? Aqui um pouco mais de informação a vocês. Para entendermos como são divididas as estruturas das empresas que praticam atividade de consultoria organizacional, segundo Oliveira, ele faz necessário a segmentação da seguinte forma, né? Quando a empresa tem foco no consultor, quando a empresa tem foco nos serviços de consultoria e quando a empresa tem foco na organização. Aqui é um pouco mais didático, tá? Essa estrutura que nós vamos colocar aqui. Então, quando nós colocamos dessa forma, a gente busca informações diferenciadas, ou a gente tem foco diferenciado. Primeiramente, quando eu tenho na consultoria ou relacionado ao consultor, nós comentamos aqui, quando a consultoria tem foco no consultor, no caso aqui o consultor externo, profissional autônomo ligado a uma empresa especializada em consultoria externa, geralmente possui uma grande experiência. E é isso aqui que a empresa busca. Essa grande experiência no ramo onde ele atua, onde a empresa está. Já o consultor interno, profissional, ele pertence ao quadro de funcionários e que presta serviços para diversas empresas, diversas áreas da organização. Há restrições em suas ideias. Por quê? Porque ele está dentro da empresa. Ele possui maior acesso a processos, porém não possui as melhores práticas de mercado. Mas não é porque ele não estudou, não é porque... Não, porque ele está dentro da empresa. Olha, quando ele está dentro da empresa, ele não consegue estar olhando a concorrência. Quando você contrata um consultor externo, ele já vem preparado olhando a sua... Porque quando ele já vem... Óbvio que ele já sabe qual que é o objetivo da empresa, aonde ela quer chegar. E para isso, então, ele já estudou, ele já avaliou, já trabalhou em algumas empresas concorrentes, já sabe o que deu certo, já sabe o que não deu certo, e olha para você e diz o seguinte, ok, você quer caminhar por aqui? Olha, isso aqui pode acontecer isso, dessa forma. Por quê? Porque já aconteceu isso. Então, eu aconselho vocês a vir por aqui, entendeu? Ele vai trilhando você aonde você ainda não sabe. Isso não quer dizer que o consultor interno seja menosprezado, não. Eles conhecem muito, mas o consultor externo ele vem com outras informações de mercado que muitas vezes o interno não tem, né? Outro foco aqui que nós estamos olhando, o foco agora na consultoria. E quando foca na consultoria, primeiro, consultoria por pacote. Ela é realizada por meio de transferência de estrutura, metodologias e técnicas administrativas. Não tem preocupação com a melhoria dos resultados. Por quê? Eu vou contratar para implementar um CRM, um RP, um BI, um BSC, qualquer da vida. O que vai acontecer? É um pacote mesmo. Você vai contratar, é caro, eles vão implementar, não vai ficar barato, vão implementar, vão deixar tudo funcionando, vai dar o treinamento necessário que tiver dar e tchau, estou indo embora. Por quê? Porque você contratou. Você quer contratar um CRM? Não tem problema. Você vai, compra um software, um sistema. Cabe a você ter todos os equipamentos necessários e as pessoas treinadas para isso. Se você não tiver toda essa infraestrutura, você vai perder dinheiro. Você vai investir numa coisa que você não vai conseguir manter. Então, de repente, quando você contrata uma consultoria, ele vai dizer isso que eu estou falando a você. Mas, vem cá, aonde você quer chegar com o RP? Quais são os objetivos? De repente, você tem um sistema muito mais simples que você não vai precisar gastar tanto. O sistema, ou o consultor, ele vai orientar de forma a fazer isso. Porém, é por pacote. Implementou, ele foi embora, tá bom? Agora, qual a consultoria, a outra que vem, posterior agora, é artesanal, que é o que mais a gente utiliza. Por meio de um projeto específico, baseado no modelo de técnicas, geralmente sua contratação é bem aceita pelo nível estratégico, tático e operacional, pois os trabalhos são desenvolvidos em conjunto, é rápida implementação e excelente resultado. Então, ou seja, se eu tenho que fazer uma atividade relacionada ao mercado, às minhas vendas, né? Eu tenho lá as minhas vendas, elas não estão boas, então vou contratar uma consultoria para melhorar as minhas vendas, olhar o que está acontecendo, fazer toda uma avaliação ali. É muito mais fácil do que um pacote que vai implementar um RP e aí, se eu não tiver toda aquela infraestrutura necessária, eu vou ficar com aquele monstro do meu lado, tomou um monte de recurso meu e eu não vou conseguir dar continuidade naquilo.
Então, a gente precisa entender o que a empresa quer. Porque muitas vezes a outra empresa tem, mas você não tem. Não, quero ter também. Não, para aí. Vamos pensar de que maneira você quer isso, como você vai atribuir isso. Tá? Tem também o foco na organização. Quando o foco da organização, aí no caso a consultoria especializada, né, exercida por poucos assuntos ou de áreas de atuação, tem melhor qualidade, maior agilidade e implementação com menores custos. E também consultoria integrada, atua de forma integrada com todas as áreas de forma sinérgica, capacitando, treinando e com menor custos, ok? Então, isso faz toda a diferença no caso da organização. E por último aqui, nós temos o quê? O foco na organização. Consultorias associados, são consultores especializados que completam a amplitude ideal de serviço de consultoria. A própria cooperativa de consultores, que não é o caso, né? Você tem uma administração envolvendo vários consultores. E a consultoria globalizada, que também é uma reunião de consultores que tem o objetivo de atuar em diversos países diferentes. Então, apenas aí uma questão didática de mostrando a composição dessa consultoria a vocês. E quanto ao custo-benefício disso, né? Quanto vai me custar isso? Será que compensa, não compensa? A gente tem que levar em consideração isso. E toda empresa leva em consideração esse tipo de informação. Caso contrário, numa implementação, num movimento, ela pode, de certa forma, quebrar, sair fora do mercado em função disso. Por isso que a consultoria tem que ser muito bem planejada e os consultores fazem isso, tanto interno como externo. Então vamos ver o custo-benefício? Quando buscamos uma consultoria, partimos de um pressuposto que a organização não dispõe das competências necessárias. Então, a gente pressupõe disso, que a empresa não tenha. Tá? É um custo que proporcionar grandes vantagens de implementação e novos processos. Mobilização de grandes mudanças, eliminação de retrabalhos, que é importante, desperdícios, sem contar com a experiência de conhecimento agregando aos funcionários que participam do projeto. Então, quando você tem esse tipo de informação, faz todo sentido nesse momento. E o custo-benefício, olha só, o custo de uma consultoria deve ser respectivo à oferta de um conhecimento, de um resultado por si só, que a organização não teria. Agora, se a organização tem esse conhecimento, ótimo, vamos utilizar o conhecimento da empresa. O envolvimento de executivos no processo de consultoria é fator primordial para o objetivo a ser alcançado. Então, aqui eu tenho quem? O consultor. É uma tríplice aliança aqui. As pessoas que vão participar desse processo e o executivo. Pessoal, se um aqui falhar, a consultoria quebra. Ou seja, a consultoria não acontece. O executivo tem que dar todo o aporte necessário. As pessoas têm que contribuir com a consultoria e o consultor, com seu conhecimento, habilidade, fazer com que as coisas ocorram. Eu vou dar um exemplo depois para vocês sobre uma consultoria que aconteceu e eu estava presente e foi uma consultoria que não foi muito boa. É um bom exemplo para a gente comentar aqui com vocês. Antes de decidir contratar uma consultoria, é necessário que os executivos respondam algumas perguntas. Primeiro, qual o problema a resolver na empresa? Existem recursos internos para resolução desse problema? Porque muitas vezes você conversa com o consultor, avalia e chega na seguinte situação: poxa, eu não tenho os recursos necessários para isso nesse momento, mas vai ficar aqui stand-by. É realmente necessário recorrer a um trabalho de consultoria? Eu posso até ter uma equipe interna capacitada para fazer isso. Se sim, é melhor fazê-lo internamente ou recorrer a especialistas externos? Dependendo do que você vai fazer, de repente você pode até atuar de forma utilizar uma equipe de mão de obra interna, de consultores internos. Agora imagine quando você depara com situações, com problemas com pessoas dentro da organização, fator humano, que é o mais complicado.
que você, como consultor dentro da empresa, tem sua habilidade, tem as suas atividades, você vai sair da sua atividade para exercer aquela atividade específica da consultoria em função de um objetivo da empresa. E você começa a bater de frente com algum diretor, com algum gerente. O que você vai fazer? Você vai lá no presidente dizer que o diretor está boicotando, o gerente está boicotando? Qual que é a sua atividade? O que você vai dizer? Então, perceba que você tem que ter uma habilidade enorme como consultor interno para driblar isso, porque isso vai acontecer se onde você está mexendo realmente vai impactar nessas áreas. Esse é o maior desafio do consultor interno. Essa é a verdade. Mas eu fui consultor interno, tive esses desafios, consegui driblar esses desafios, tá certo? E por último aqui, quando o executivo assume sua incapacidade para solucionar um problema e busca ajuda profissional em uma consultoria, ele está dando um passo à frente para a evolução da empresa. É verdade. As novas metodologias trazidas pela consultoria oportunizam os gestores e demais membros da equipe envolvidos no projeto serem precisos na sua decisão. E eu vou dizer mais aqui vocês, por incrível que pareça. Muitas vezes a direção da empresa ela não dá essa incumbência para as pessoas, os consultores internos, é porque ela não quer colocar aquelas pessoas em setor de constrangimento. Por quê? Porque o diretor da empresa, o presidente da empresa, ele sabe que existe um problema, ele sabe como agir com aquilo, mas ele precisa de alguém de fora dizer a ele, não para dizer para ele o que ele tem que fazer, mas para as pessoas entenderem que não é o presidente, é a gestão da empresa que a consultoria está determinando que faça essas mudanças. Ou seja, eu estou jogando a responsabilidade que o presidente teria de mudar um diretor, um gerente, mudar uma atividade, só que ele não quer bater de frente com essa pessoa. E aí o que acontece? Você contrata uma pessoa, uma consultoria externa, que vai chegar na mesma conclusão que o presidente chegou. Só que aí não é o presidente que vai tomar a ação, né? Não é o presidente, não. É o presidente que vai tomar a ação, mas vai ser pelo resultado de uma consultoria. Então o presidente, de certa forma, lava as mãos, pega o resultado da consultoria e aplica do jeito que ele gostaria que fizesse. Então, pessoal, a gente tem que entender dessa forma também, tá bom? Que pode acontecer e acontece muito esse tipo de situação. Quanto à avaliação dos benefícios do serviço da consultoria, existem inúmeros benefícios, tanto interno como externo. Quando você capacita a sua equipe interna, você sabe que você pode contar com a tua equipe num próximo processo, na próxima consultoria, na próxima evolução, onde nós vamos discutir processos, resultados, planejamento estratégico, a equipe está lá, coesa, junto, ótimo. Então, existem inúmeros benefícios quando você trabalha tanto com a consultoria interna, como consultoria externa, ou ambos, certo? Então, de que forma isso ocorre? Vamos ver? O executivo deve analisar se o projeto proposto pela consultoria externa atende aos objetivos da empresa e se é viável financeiramente à organização. Claro. Avaliando a importância da consultoria, os executivos responsáveis devem aproveitar ao máximo a presença dos consultores, gerando mais confiabilidade e vantagem para a empresa. E é isso, às vezes, que acontece. O empresário, ele busca na consultoria o quê? Responsável, confiabilidade para poder fazer a mudança necessária. Acompanhar em tempo real as atividades dos consultores e o próprio progresso do projeto, né? Então, ou seja, quando você vai trabalhar dessa forma, você está contratando essa consultoria ou você está utilizando a consultoria interna, diga o seguinte, eu quero um reporte uma vez por semana. Reuniões que eu quero saber o andamento do projeto. Não espere as coisas acontecerem, não. Busquem as informações, avalie se a consultoria realmente está indo no caminho certo, é aquilo que você tinha em mente, se a consultoria realmente está trazendo, está buscando aquilo que você tinha em mente, porque pode acontecer da consultoria
começar a identificar outros fatores e começar, né? Eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer, ela vai fazer um asterisco ali, dizendo, ó, aqui tem um ponto de atenção e vão continuar a consultoria aqui, tá bom? Mas é interessante você acompanhar de perto a consultoria. Outra situação, então, consultoria não é cura, não faz milagre, nem a interna nem a externa. É apenas um diagnóstico. A consultoria é um diagnóstico. Se vai implementar ou não, é a direção da empresa, o presidente que vai implementar. A cura deve ocorrer na execução da proposta de intervenção elaborada pelos consultores. Então, pode acontecer dos consultores elaborarem um plano de ação e deixar na mão da diretoria. Cabe a ele, então, executar. E na manutenção da melhoria contínua dos processos, através do emprego de métodos eficientes para que os problemas não voltem a ocorrer, garantindo assim uma boa saúde financeira. Então, muita gente diz o seguinte, poxa, mas o pessoal vem, faz tudo isso, levanta todas essas informações e eles não vão implementar isso. Eles não têm condições de fazerem isso, né? É muito simples. Quando você contrata uma consultoria, você está contratando a consultoria para fazer um levantamento diagnóstico e propor as mudanças que forem necessárias. Agora, se você quer que a consultoria execute, talvez ela vai fazer, isso aqui já é um outro valor. Pode acontecer isso. Então depende muito de do que o empresário ou a direção da empresa quer. Eu só quero um diagnóstico, a consultoria vai fazer esse diagnóstico. Não, eu quero que você faça o diagnóstico e faça as mudanças de acordo com as minhas necessidades, tudo bem. A consultoria vai atender aquilo que você almejar. Mas cabe à direção da empresa implementar ou não. Outra situação, então, certifique-se que na empresa, vou tirar esse não aqui que está errado, viu? Certifique-se que na empresa há profissionais capacitados para exercer a atividade de consultoria. Se a empresa não estiver decidida a implementar as mudanças necessárias, não contrate a consultoria. Busque empresas consultoras competentes e avalie sem distinção, levando em consideração seus custos. Antes de firmar um contrato com a empresa consultora, busque informações sobre o seu trabalho, os trabalhos que ela desenvolveu no mercado. Isso faz toda a diferença na hora de você fechar um contrato. Antes de assinar o contrato, leia muito bem as entrelinhas da proposta, peça detalhes de tudo que você não entendeu e, se possível, com auxílio de um consultor jurídico ou um advogado. Exija que o contrato tenha cláusulas de acordo de confidencialidade das informações e eleja um profissional líder do projeto por parte da empresa e exija também um líder no projeto por parte da consultoria. Então, você vai ter 2 líderes aí. Se você contratar uma empresa externa de consultoria, exija dela o líder e você tenha também o líder da sua equipe interna. Porque você tem que contratar uma equipe interna para poder auxiliar essa empresa, tá? Pessoal, existem muitas informações, existem situações onde realmente faz todo sentido você trabalhar com a consultoria. Eu não estou aqui puxando sardinha para a consultoria, não. Mas eu já trabalhei com algumas informações que eu tinha em mente quando eu trabalhava na empresa e quando veio a consultoria externa, parece que tirou algumas coisas que eu tinha umas traves nos olhos, né? Ou seja, eu comecei a olhar de uma forma muito diferente as coisas. É interessante isso, porque você acha que você sabe tudo. Porque você trabalha na atividade, sempre está ali buscando informações, internet, né? Abre o leque. Mas quando você fala com um consultor e o consultor diz o seguinte, porque isso implementou na empresa, aí você vai dizer o seguinte, mas deu certo? O consultor vai dizer, não deu certo. Perderam lá 500 mil reais, 1 milhão de reais nessa empreitada aqui e não rodou. E na tua cabeça o negócio estava 100 por hora. Então, isso só você vai saber quando realmente vier alguém de fora orientar, falar tudo o que tem que falar todas as verdades que a gente não sabe. Então, nunca despreze um consultor externo. O dia que tiver que trabalhar com um consultor externo, legal que você vai fazer de tudo para trabalhar junto com ele. Tá bom?
Agora, nossa situação, problema, vou comentar aqui com vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu fui contratado para fazer uma consultoria em uma empresa de TV a cabo. E essa consultoria era para certificação, porque a Anatel exige até hoje uma certificação. E tinha data, prazo para fazer essa certificação. Algumas regras dentro que a Anatel pede, em termos de sistemas, que os sistemas têm que ser bloqueados, não pode ser manuseado por pessoas, e aí vai afora. Então nós tínhamos toda essa informação. Tínhamos a informação também de sistemas, quais sistemas que devem atribuir a isso, aquilo. Alguns sistemas, os sistemas não podem dar acesso, que se o cliente reclamou de alguma coisa, eu não posso deletar. Então, o sistema tem que ser realmente bloqueado, tem que ter toda uma gerência ali, né? E o sistema tem que ser auditado também. E aí eu fui contratado, lembraram daquela pirâmide? Aqui estava o empresário, o consultor e as pessoas, né? E aí tinha então a incumbência de fazer a certificação. E montei toda a reunião, todas as documentações necessárias, fiz os treinamentos com as gerências, montei o treinamento, fiz a gestão acontecer, isso não envolvendo o presidente da empresa, que por sinal era meu amigo. E aí então, o que ocorreu? Vamos fazer a nossa primeira reunião de metas. Senta aqui, vamos discutir a nossa primeira reunião de metas com o presidente da empresa, com os gerentes e fazer rodar a gestão. O que é? A não conformidade, ações corretivas, preventivas, tudo isso é necessário. E aí, então, deu o maior problema. Por quê? Porque o presidente da empresa, ele não reconhecia a reclamação do cliente. Ele não reconhecia. Simplesmente, ele não reconhecia. Aí o gerente de técnico disse o seguinte para ele: olha, se o cliente liga e reclama que o nosso equipamento não está funcionando, a culpa é nossa. Aí o presidente falava o seguinte: não, manda ele ligar lá no fabricante do equipamento. Ele vai se virar lá com o fabricante. Não quero saber não, isso não é reclamação de cliente não. O sinal dele não parou. Falou, mas o equipamento parou, mas o equipamento... Quem que fornece? O cliente compra no mercado negro aí, aonde, não sei aonde, ou a empresa, vocês fornecem o equipamento? Não, nós fornecemos. Se vocês fornecem, é vocês, então o indicador é de vocês. E eu sei que simplesmente o presidente levantou da mesa e foi embora. Deixou eu e a equipe de gerentes, né? E ficou uma situação bastante constrangedora, porque eu conheci o presidente, fui convidado por ele. E eu disse o seguinte: eu posso até abandonar a consultoria aqui e vocês vão levar uma bucha, não vão conseguir certificar. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é certificar. Esse é o meu padrão. Não importa se ele não gosta de mim, se ele não concordou, vocês vão ter que fazer isso aqui. E aí nós traçamos uma estratégia e eles concordaram que tinha que ser dessa forma mesmo. E aí dali uma semana ia vir a auditoria. Eu acompanhei a auditoria e, por incrível que pareça, não tivemos nenhuma não conformidade. Por quê? Porque a empresa não vem para ver os problemas, ele veio para ver como você solucionou os problemas. Problema toda a empresa tem. Ele quer saber se você está solucionando os problemas. Agora, se ele identificar que você está escondendo o problema, aí você não vai certificar. Então, são coisas que nós levantamos, de certa forma, e aí eu falo da pirâmide. Eu prossegui com a minha consultoria porque eu achei assim, parar no meio do caminho, independente se ele vou receber ou não vou receber, se eu vou receber um abraço ou receber nada, nem um centavo, não tem problema. Mas como uma honra minha, eu falei, não, eu quero fazer isso aqui para vocês. Os funcionários todos estavam assim, poxa, por que o presidente não fez isso com a gente, o dono da empresa, né? Ele podia ter contribuído com a gente, mas ele não contribuiu. Muito pelo contrário, ele não concordava com nada que estava dito ali, ainda falou assim, eu vou sair daqui e vou processar o presidente da Anatel. Eu falei, mas olha só, né, que coisa, né? É aquela falta de coerência, não sei se ele tinha problemas particulares, mas aquele momento era a reunião nossa de inauguração da gestão de resultados. E não aconteceu. Mas eu fiz acontecer,
A reunião, de certa forma, aconteceu sem ele, muito bem, todos entenderam o sistema e a lógica da gestão, ou seja, quando chegou o auditor, verificou todas as documentações, eles sabiam identificar, avaliar o que foi feito, essa reclamação, para essa reclamação teve esse tipo de coisa e tal, mesmo sem anuência do presidente, né? Mas as coisas aconteceram. Agora, dependendo da consultoria em outra situação, em outro local, realmente a consultoria acabava ali, eu ia embora. E aí depois a gente ia brigar na justiça ali, né? Por quê? Porque eu não posso ensinar uma coisa errada, não posso passar uma informação errada, porque a pessoa, o presidente, não entende dessa forma. Se ele não entende dessa forma, se me desculpe. É a minha capacidade de dizer não. Percebe? Que quando a gente fala que o consultor, ele tem autonomia, ele não é envolvido com a equipe interna, eu venho aqui com aquilo que eu sei que é correto. E se tiver de falar não para o presidente, para um diretor, eu vou falar, e ponto, acabou, porque não tem. E é por isso que o consultor, ele tem essa autonomia de fazer isso, porque ele é independente. Ele é independente, né? Agora, se tivesse um consultor interno fazendo todo esse levantamento, quando bateu de frente com o presidente da empresa, o que ele ia fazer? Muito provável que ele ia abandonar todo o processo em função disso. Então, pessoal, é interessante você ter um consultor externo quando existe uma certa complexidade no processo. Se você tem uma equipe interna que dá conta do recado, maravilha, tem tudo para dar certo. Chegamos aqui no nosso momento de pergunta novamente, e aí fica a critério de vocês, envie seus comentários. Professor, concordo ou não concordo? Eu acho interessante, já chegou aqui, então vamos aqui, aluno Lázaro e Paula de Itajaí, Goiás, querem saber se a estratégia foi implantada após a certificação, mesmo sem a anuência do proprietário. A estratégia ela foi implementada, eu dei o treinamento, no caso você está falando dessa consultoria minha, né? Claro, eu acho que sim. A estratégia foi toda ela montada, desenhada em função do que a necessidade, do que a Anatel coloca como exigência. Tudo que ela coloca como exigência no fator gestão, eu coloquei ali. Nada mais e nada menos. Agora, se depois o presidente da empresa não concordou, se o diretor não concordou com aquilo que estava tendo ali, ele não concordou, não foi comigo, ele não concordou com o que a Anatel determinou. Eu não tenho como brigar com ele. Ele falou, olha, se você não concordar com isso, simplesmente você não vai ser certificado. E por que eu falo isso? Porque eu já certifiquei várias empresas. E se não tiver isso, você não vai certificar. Então, o que acontece? Pelo meu conhecimento, pela minha amizade com ele, que eu acho que depois ficou abalado, ele saiu, imagine que ele saiu, levantou, bateu a porta, ficou nós olhando um para a cara do outro e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vamos tocar o barco e vamos certificar. Amanhã ou depois ele vai pensar o que ele fez. E foi realmente o que aconteceu, né? Mas nós traçamos toda a estratégia, montamos estratégia, claro que ele não esteve presente nesse momento, né? Ele me deu autonomia todo dia, porque ele sabia, eu já tinha certificado algumas empresas e ele precisava ser certificado. E aí, então, passei toda a metodologia, todas as instruções, tudo aquilo que era obrigação, que não tem como você sair fora da obrigação. Eu faço um paliativo. Não, você não vai certificar. Você tem que fazer assim. E isso é regra, né? E se é regra, preciso fazer. Eu não consegui convencer ele, porque na verdade, eu levei um susto, né? Porque eu achei que ele ia concordar e ele acabou não concordando. Porém, eu não posso aqui jogar todo o trabalho no lixo em função do que o presidente acha. O presidente achou, infelizmente, de forma errada. Pessoal, formandos do Polo Rio Grande, de que maneira a confiança e a responsabilidade necessária para se realizar as mudanças ficam, de fato, respaldadas a uma consultoria e análises externas? Professor, então vamos lá. A confiança você vai ter, sim, em cima das pessoas e da consultoria que você está contratando. Cabe à direção da empresa determinar a complexidade que ela quer envolver dentro do projeto dela. Se ela quer fazer uma reestruturação organizacional, vai mexer com pessoas, diretores e pessoas,
aí ele vai pegar uma pessoal interno para fazer isso, eu acho que não vai... Não vou dizer que as pessoas não têm essa competência. Tem essa competência, que até conhece as pessoas, né? Porém, precisa ter alguém de fora, porque vai ter momento que algum diretor vai dar de dedo em alguém e aí o consultor interno, ele vai recuar nesse momento. O consultor interno, por isso que eu digo, como ele tem chefe, ele tem gerente, ele é subordinado, ele recebe seu salário da empresa, ele não vai bater de frente com o diretor ou com o gerente. Ele não vai bater de frente. Nem, imagine se fosse o diretor dele ou o gerente dele. Então, nesse ponto, eu poderia trabalhar com as duas consultorias juntas, mas eu não colocaria a minha equipe de consultoria interna para ser fritado. Por quê? Porque é uma situação bastante constrangedora. Agora, a equipe externa, não, ele chega e vai dizer o seguinte, se ele bater de frente comigo, eu vou dizer a ele que ele não tem competência para fazer isso, ponto, acabou. Você não tem conhecimento e competência. Por quê? Por causa disso e aquilo. E quando nós falamos que a consultoria é baseada em fatos e dados, ele busca aquelas informações, falamos aqui da metodologia que ele pega aquelas informações, estratifica, avalia lá na ponta se está acontecendo dessa forma, até onde vai a solução do problema. Então faz todo sentido nesse momento. O aluno Lázaro de Jataí, Goiás, como lidar com segredos empresariais quando se contrata um consultor externo? Legal. É o que eu falei para vocês, tem que estar no contrato ali, acordo de confidencialidade. Se uma empresa, se um consultor citar dados, ele pode dar exemplos de gestão da sua empresa e nem citar seu nome. Por que nós falamos que consultor externo tem muito mais habilidade e conhecimento? Porque ele trabalha com outras empresas parceiras ou concorrentes. Então, o que ele vai trazer? Toda a expertise e conhecimento para cada gestão. Mas ele não vai abrir quem, como qual, o número, não pode abrir. Tá? E se caso isso acontecer, ele pode sofrer um processo tremendo e processo de reversão. Danos morais, aí é pesado, tá bom, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Que legal. É legal falar isso para vocês, da situação como eu enfrentei, é uma situação bastante crítica e caótica, mas aconteceu. E, por sinal, era uma pessoa do meu convívio, era um amigo meu, né? Eu fui convidado por ele, então achei assim muito pertinente pelo meu conhecimento, vou prestar isso a você, né? E deu todo esse balaio todo, mas consegui, de certa forma, certificou, joia. Eu não recebi nem obrigado, nem assim, valeu, não, nem uma cartinha, nada. Mas eu recebi sim, das pessoas que estavam lá, os gerentes e a equipe dele, poxa, mandaram e-mail para tudo quanto é jeito. Mas assim, é o reconhecimento pela condição deles confiarem em mim. Mas é isso aí, a gente vai, cada dia é uma situação nova que a gente vai aprendendo, vai lidando e vai transformando o nosso conhecimento, né? Então, falando um pouco recapitulando o que seria então a consultoria, a importância da consultoria, como contratar a consultoria, os objetivos dessa consultoria, a empresa precisa realmente saber por que ela está contratando aquela consultoria externa. Caso contrário, eu trabalho com minha equipe interna. Se eu tenho um problema a ser resolvido e envolve 2, 3 áreas, eu tenho uma equipe interna, eu vou botar essa equipe interna para trabalhar lá e solucionar esse problema. Eu dou toda a autonomia para eles, entenderam? Agora, quando eu preciso implantar algo mais importante, como um CRM, um RP, um BI, quando eu preciso implantar coisas novas, de forma muito mais robusta, onde eu tenho que fazer uma reestruturação organizacional em toda a empresa, fica um pouco mais difícil. Mesmo conhecendo minha equipe interna, eu tenho que contratar uma equipe para dar muito mais credibilidade nas informações na hora de fazer as mudanças. Caso contrário, vai dizer o seguinte, poxa, é porque ele está me tirando aqui porque ele me conhece, tá? Então, tira a incumbência desse julgo em cima dessas pessoas do consultor interno, que são pessoas excelentes, joga em cima dos consultores externos e manda ver.
E isso sim faz toda a diferença. E esse pessoal aqui interno acaba pegando também essas informações, se capacitando. E é assim que as coisas funcionam. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade.